galerinha, beleza? Como vocês estão? Hoje, a mensagem de hoje, eu vou falar sobre uma tríade muito importante, que é o corpo, a mente e o espírito. Vem comigo. É importante a gente cuidar do nosso maior patrimônio, que é você. No caso, eu também. O que acontece? A tríade faz parte, né? O corpo, a alma, que é a mente, e o espírito. Eles são basicamente aí os pilares que precisam estar em perfeito equilíbrio, perfeita harmonia, para que a gente possa curtir uma vida saudável, né? E fazendo uma comparação bem simples, é como se fosse uma construção de uma casa ou de um prédio. É a base. Então essa base ela precisa estar bem firme, solidificada, para que ao passar do tempo ela não vá se deteriorando e, né, natural a nossa carne, enfim, os cabelos vão caindo, né? Então automaticamente a gente vai perdendo que a gente quando é novo, né? Mas a gente ganha outras coisas também e aí isso tudo faz parte da nossa evolução, né? Então o mais importante dentro desse equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito é a base para uma vida totalmente plena, né? E aí quando eu digo plena é que a gente consiga estar bem fisicamente, estar bem espiritualmente e estar bem emocionalmente. Aí ele fala aqui em 1 Coríntios 3, 16 a 17 e também fala sobre 1 Coríntios capítulo 6, de 19 a 20, que ele fala que o nosso corpo é sagrado, né? E dentro do que Deus entende e nos aconselha, né? Ele fala exatamente o seguinte, eu até escrevi uma parte aqui do texto e tentei traduzir para vocês de uma forma mais simples. Basicamente seria isso. A nossa matéria física, que é o nosso corpo, né, foi feito para se movimentar. Ou seja, o movimento é basicamente o nosso combustível, né, para que um corpo esteja saudável. Ou seja, o corpo parado só atrai doença, galera. Só atrai problema, começa a dar dor aqui, dor ali, enfim. Por exemplo, eu tenho 50 anos, né, e hoje eu me sinto muito mais saudável, né, tanto fisicamente falando, quanto emocionalmente, quanto de forma espiritual, né? Então, como a nossa mensagem aqui, ela tem sempre uma base espiritual, que é exatamente a base de tudo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e ela fala a parte do corpo, ou seja, o exercício físico, né, ele se torna aí um processo mandatório, ou seja, obrigatório, né, para que a gente tenha um corpo são, ou seja, um corpo saudável, tá? E qual a sugestão que eu dou sempre às pessoas que me perguntam, né? Como é que você consegue aos 50 anos manter uma boa, um corpo são, um corpo saudável? Eu falei, cara, tento me alimentar bem, né? Tento fazer exercícios praticamente 5, 6 vezes por semana, nada exagerado, entre 40 a 1 hora no máximo de exercício, e aí isso pode variar entre bicicleta, uma boa caminhada, academia que eu faço sempre, então depende. Então, se eu fosse dar uma sugestão boa para vocês, eu diria que um esporte regular, ele faz com que você tenha esse movimento, ou seja, o teu combustível vai ser ali diariamente, né? Você vai conseguir ter um corpo equilibrado nesse sentido, tá? E aí, existe no mercado aí nutricionista, vários profissionais, né, que trabalham em academias, né? Ou seja, pessoas que são voltadas para esse tipo de exercício. Então, a ideia aqui é não falar nada sobre alimentação, sobre nutrição, eu posso até vir falar depois de uma outra mensagem, mas a ideia aqui é falar exatamente sobre o corpo, ou seja, ter um corpo equilibrado, ele nos traz diversos benefícios. Um desses benefícios exatamente é fazer com que você se torne mais, tenha uma qualidade de vida melhor, ou seja, você tenha condições
de fazer uma boa caminhada, você está sempre disposto, né, a fazer um exercício. No meu caso, eu tenho filhos, então assim, eu tenho que estar sempre acompanhando a molecada. É um futebol aqui, corre daqui, corre de lá, enfim. E aí, né, tem as outras coisas também, tem minha esposa, enfim, tem que dar uma atençãozinha, então, aquela moral. Então faz parte, você tem que estar saudável. Então essa é a parte do corpo, né? A outra parte que eu separei aqui para vocês, e aí também, do corpo, falando ainda do corpo, cara, quando você tem uma boa qualidade de vida, você se torna, ou seja, a tua velhice, ela se torna melhor, porque você está fisicamente, ou seja, o teu corpo está com a base tranquila para você encarar uma velhice, entendeu? E na velhice, você sabe, né? Eu tô com 50, ainda não tô velho, tô molecão, mas, pô, daqui a um tempo eu vou virar um pouco velhinho, né? Eu tô com barba branca já, ó, tá vendo? Minha barba já tá branquinha, mais branca do que grisalha, mas eu tô aí, ó, saradão, 50, moleque, vamos junto. Então, a parte também dessa tríade que fala é sobre a alma, gente. A alma é o que muita gente fala, a nossa alma é a nossa mente, é o psique, é o psicológico, ou seja, quando a gente tem uma busca pelo conhecimento, ou seja, a mente nossa, ela se mantém ativa, né? Ou seja, você vai enriquecendo vamos chamar assim, essa base do conhecimento que você tem e mantendo o seu cérebro ativo, ou seja, a parte toda emocional, ela está muito ligada o que você faz diariamente, né? Ou seja, a sua atividade física, a sua atividade de leitura, ou seja, virar hábito, você ter um bom hábito diariamente, ou seja, acordar cedo, se alimentar bem. Eu sei que às vezes é difícil, tem dias que é mais difícil de você seguir essa condição, mas se você tentar ter um hábito, colocar isso no seu dia a dia, você consegue entender que ao longo do tempo, né, não é logo de imediato, você consegue ver resultados, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não sou do ramo de educação física, apesar de gostar muito, mas são diversos especialistas que hoje estão disponíveis aqui no próprio YouTube, no Instagram, em diversas redes sociais, em livros, documentários. Então, vocês podem procurar em diversas fontes seguras e confiáveis, tá ok? Então, dentro dessas dicas que eu falei, que são coisas que eu pratico já há muito tempo, a gente tenta também ter o nosso autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhece a você mesmo, você consegue aí ter, ou seja, os teus pensamentos, né? Os teus sentimentos, os teus gatilhos emocionais, né? Que é uma outra parte aí da tua mente, do psique, do psicológico, que você precisa estar equilibrado, né? Existe muita gente doidinha aí, que faz um monte de coisa, fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, a ideia é a gente ter esse equilíbrio, né? Ou seja, todo esse equilíbrio, ele de fato nos conduz para um comportamento. Esse comportamento é um comportamento de equilíbrio, onde você tem lá uma mente sã, um corpo saudável e automaticamente a base disso tudo, a parte espiritual, que não pode faltar, porque, como eu disse lá na frente, lá atrás, é a base de tudo, né? É a tríade, ou seja, não adianta você ter o corpo saudável, a mente equilibrada, se o teu espírito não está em comunhão com Deus. Então, partindo do princípio que você tem o espírito, ou seja, a tua vida espiritual tem aí toda a conexão, independente da sua religião, independente da sua crença. Aqui eu falo sobre uma questão de espírito, tá muito ligado ao seu relacionamento, você e o Papai do Céu, ou seja, qual a sua intimidade com ele, né? E aí a Bíblia fala, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, não sou eu que estou falando, é a nossa Bíblia Sagrada. Ele fala exatamente aqui, no momento que você tem esse equilíbrio espiritual, você consegue discernir melhor as coisas, você consegue ter uma visão mais abrangente da vida, ou seja, um ângulo de visão mais aberto, para que a vida se torne muito mais amigável para você, né? E aí também eu fiz um apanhado, fiz um estudo sobre isso, até para trazer aqui para vocês, que ele fala assim, procurar fazer o bem, isso é essencial, gente. Procure fazer o bem. Você fazer o bem, isso lhe faz bem. Isso é premissa, né, dentro da sua capacidade espiritual, né? Ajudar o outro de alguma forma também é uma premissa espiritual, ou seja, quanto mais você faz o bem,
isso também te faz bem, ou seja, ajudar o outro também. Você se doar, né? Seja doar o seu conhecimento, doar um recurso financeiro que você tenha, doar o seu tempo. Ou seja, eu, por exemplo, estou doando meu tempo para vocês através dessa mensagem. Então é um tempo dedicado para poder preparar essa mensagem, para poder levar até vocês essa mensagem com uma base espiritual, né? Sempre com a base espiritual no meu canal, ou seja, tentar levar para vocês sempre uma esperança de algum tema, sempre com a base de fé, de esperança. Então esse é o objetivo do meu canal, né? Já falei lá, acho que no primeiro vídeo eu falei isso, se eu não me engano no segundo vídeo, mas eu estou sempre repetindo isso porque é a essência da criação do meu canal, é exatamente isso, é trazer para vocês temas que são relevantes do dia a dia, que fazem parte da nossa vida, mas que são importantes vocês saberem, tá ok? E aí também eu separei que fala sobre busque ter o olhar mais positivo. Gente, ter um olhar positivo sobre a vida, ela faz uma diferença inimaginável, ou seja, você ser positivo nas coisas, por mais que as coisas estejam desabando na sua cabeça, tudo dando errado, mantenha a sua fé, mantenha o seu equilíbrio, mantenha o seu olhar positivo, porque quem lhe dá esse olhar positivo e essa certeza está aqui, ó, é Jesus. Jesus, ele te dá a certeza. Não é nenhuma ficção, não é balela, não é nada, é experiência própria. Eu falo para vocês, Jesus te dá a sustentação do que você precisa, Jesus vai te dar tudo o que você precisa, é só recorrer à palavra e, como eu disse, ali você vai ter todas as suas respostas, tá? E também, se você puder, né, logo pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, se você puder ter um momento ali da sua oração, um momento dedicado, nem que seja ali 5, 10 minutos ou até mais, que você possa parar e fazer os seus agradecimentos, fazer os seus pedidos, se conectar com Jesus, se conectar com Deus, vai fazer com que o seu dia já comece com uma energia espiritual muito elevada. E aí, com certeza, o seu dia, eu sei que é corrido, assim como o meu também, é trabalho, levar a criança na escola, meus filhos na escola, pega na escola, enfim, estou com uma filha agora pequena de 7 meses, então é um trabalho enorme, né? Então, assim, tudo isso, se você começa o seu dia bem, com certeza o seu dia, a tendência do seu dia terminar bem é muito melhor, tá ok, gente? Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês, que ela fala exatamente sobre essa capacidade que todos nós temos, né, de ter esse equilíbrio, ou seja, qual a importância da gente ter o equilíbrio entre o corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu vou procurar trazer outros temas que sejam relevantes para vocês. Isso foi até um pedido de uma seguidora aqui do canal, que falou que se eu poderia falar sobre o tema. Ela sabe que eu faço bastante exercícios e tal, e tenho minha vida espiritual, então eu trouxe esse tema baseado nessa experiência minha, tá? Então isso faz parte não só da parte teórica, né, mas também da parte prática e real que eu vivencio, tá ok? Muito obrigado. Se vocês puderem também, curte o canal, compartilha, gente, compartilha o vídeo para todo mundo, para a galera, no grupo do WhatsApp, no Instagram, entendeu? No Facebook, enfim, para todas as redes sociais que vocês puderem. O nosso objetivo aqui do canal é levar essas mensagens do canal para o maior número de pessoas. Essas pessoas, de alguma forma, vão ser impactadas ao assistirem esse vídeo, vão ser absorver esse conteúdo e, como eu disse, Deus, ele faz a obra, né? Deus, ele toca lá no coração de cada um e faz com que a gente consiga, dentro de cada mensagem, passar o conteúdo e a pessoa se sentir mais forte espiritualmente, ajudar até a parte aí do corpo e da alma, como eu falei, que isso é fundamental. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.